Aleluia. Que atmosfera poderosa, amém? Unção boa. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado ao grupo de louvor. Aleluia. Deus é bom, amém? Querido, abre tua Bíblia em João. Aleluia. Capítulo 14. Vocês estão bem? Glória a Deus. Vocês estão bem? Aleluia. Glória a Deus. João capítulo 14, versículo 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Amém? Aí no versículo 16 ele diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Glória a Deus. Isso fala da confiança, querido. Como Deus, ele é bom. Amém? Como ele tem cuidado das nossas vidas, o propósito do Espírito Santo habitar dentro de nós. Existe um propósito, né? Nós temos o Espírito Santo habitando dentro de cada um de nós, para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos levantar, para nos corrigir, para estar ao nosso lado em todo o tempo. Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Amém? E ele habita dentro de nós. Nós somos chamados por Deus para ser doadores. Diga, eu fui chamado para ser um doador. Amém? Porque a natureza de Deus é dar. E nós somos chamados pelo Senhor para ser doadores. Irmã, doadores de quê? Doadores do nosso tempo. Doadores das nossas orações. Amém? Doadores do nosso perdão. Que a gente precisa perdoar uns aos outros todos os dias, amém? Dos nossos presentes espirituais. Sabe que você pode mandar todos os dias presentes espirituais para as pessoas? Como? Orando por elas. São presentes poderosos que transformam vidas, amém? Presentes materiais, né? A palavra de Deus sendo lançada nas vidas. Podemos ofertar também os nossos abraços, amando o irmão, para que ele saiba, amado, que ele é importante. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário por ele. Amém? Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. Mesmo aquelas pessoas que naturalmente nós olhamos e pensamos assim, Jesus morreu por ele. Sim, morreu por ele. Ele pode ainda não ter entendido o plano da salvação, mas Jesus morreu por ele. Amém? Deus enviou Jesus para que morresse por ele. Pelo aquele pecador que você olha e diz, esse daí não tem jeito. Mas Deus acredita que tem jeito. Amém? Aleluia. Então nós somos chamados para ser doadores. A natureza do homem, você nasceu para ser um adorador e para ser um doador. Amém? Você nasceu com esse propósito, com essa finalidade, para adorar o Senhor. Sabe, querido, que o homem em si, existe um vazio dentro dele, que só Jesus é capaz de preencher.
O homem sem Deus, o homem sem Jesus, o homem sem a presença do Espírito Santo, ele é morto. Porque esse vazio que o homem pode buscar atrás de tantas coisas, ele nunca vai preencher, porque só Jesus preenche. Coisas materiais não preenche, dinheiro não preenche, só quem preenche é Jesus. Esse espaço dentro da nossa vida, só Jesus, é a peça do quebra-cabeça que encaixa. E tudo fica bem formado só com Jesus. Amém? Então, nós somos chamados com esse propósito. Abre tua Bíblia lá em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, versículo 7. No versículo 1 diz o seguinte: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que ele entrou num barco e se assentou. A toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábola e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Eu gosto dessa parábola, onde ele diz que caiu em boa terra, deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Isso significa que quando a semente cai numa boa terra, ela vai produzir. Amém? Ela vai germinar. Não tem como não germinar. Porque existe um poder extraordinário na semente. Amém? Quando eu planto a semente, amado, e fico reclamando, essa semente não se manifesta. Mas quando eu planto a semente e rego com a palavra, crendo que aquilo que eu plantei vai frutificar, essa semente vai ser poderosa. Amém? É isso que nós precisamos entender. E esse mês, todo esse mês, nós vamos estar estudando sobre o poder da semente. Amém? Porque existe um poder que a gente precisa ativar esse poder, para que a gente possa desfrutar das bênçãos de Deus aqui na terra. Amém? Você fica feliz com isso? Todos os domingos nós vamos estar falando sobre o poder da semente, todas as quintas sobre o poder da semente. Porque, amado, é algo que precisa brotar de dentro de nós. Amém? Aleluia! Então, essa atitude, quando nós tomamos, sufocamos a semente. Então, a gente planta a semente e a gente começa a regar com ações de graça. Senhor, obrigada. Obrigada porque a semente foi lançada, a semente foi plantada e ela vai germinar. Ela vai produzir a 100, a 60 e a 30 por um. Essa deve ser a nossa confissão de fé. Amém? Sabe, amado, que quando uma semente ela é plantada, uma semente natural, quando ela é plantada, existem algumas coisas que querem atrapalhar o desenvolvimento dessa semente. Então, a pessoa que plantou, ele tem que estar atento à plantação. Por exemplo, existem uns insetos que eles vêm para corroer e roer as folhinhas. Quando começa a brotar, vem lá para danificar aquela plantação. Existe também o joio. E o joio, ele estraga a plantação. Por quê? Porque ele compete com a semente para aquilo que está no solo ser absorvido para ele também. Ele é um competidor da semente, o joio. E existe também os animais destruidores que comem os caules e as folhas. Então, uma vez que a semente o agricultor plantou, ele precisa estar atento a todas as coisas. Não é só plantar e deixar para lá. Ele planta, mas ele tem que cuidar da plantação. Quando nós plantamos uma semente, amado, nós temos que regar com a palavra e cuidar da nossa plantação.
Amém? Você está aqui? Todas essas situações impedem o desenvolvimento da semente. Por isso a gente tem que estar atento. O agricultor, ele precisa estar atento à plantação para não ser prejudicada. Nós, como agricultores de Deus, precisamos estar atentos àquilo que plantamos para não sermos prejudicados. Amém? O agricultor, em tempo de escassez, ele não prende as sementes e pensa assim, eu não vou plantar, porque a escassez está grande. Em tempo de escassez, é tempo de plantação. Então, no tempo de escassez, o agricultor pega as melhores sementes e planta, porque ele não fica olhando para a colheita anterior que foi ruim, que não foi tão boa como ele esperava, mas ele planta a semente, porque ele cria expectativa para uma grande colheita. E ele seleciona as sementes. Nós, como filhos de Deus, queridos, precisamos selecionar as nossas sementes. Amém? Amém. Aleluia. Se não houve uma boa colheita, ele investe naquela plantação, crendo que a colheita será grande naquele ano. Amém? Ele não desiste, ele não fica olhando para o passado, mas ele olha para frente, ele olha para o futuro. Deus nos chama, querido, não é para a gente ficar olhando para o passado. O que eu fiz no passado. Não, ele lhe chama para você olhar para o hoje e olhar para frente. Amém? Porque você não pode viver olhando para o passado. O passado não pode viver prendendo sua vida. Mas antigamente eu fazia tantas coisas. Deus quer que você faça hoje. Deus quer que você faça amanhã e faça depois de amanhã. Amém? Continue crescendo e fazendo. Em Gálatas capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte. No 16, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a consciência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Nós não fomos chamados, querido, para deixar a carne dominar. Fomos chamados e nascidos de novo para deixar o Espírito prevalecer. Amém? Porque é importantíssimo a gente ter autonomia sobre a nossa vida. Não deixando as coisas naturais nos prender, mas sermos despertados pela palavra de Deus. As coisas espirituais tratando a nossa vida. Aí eu quero que você vá lá para a 1 Reis. Tem uma lição de vida tremenda. Em 1 Reis, capítulo 17. Versículo 8. Diz, então, lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Houve uma instrução dizendo para Elias ir para aquele lugar, onde existia uma mulher viúva que iria cuidar dele. E ele saiu e foi. Eu acredito que Elias pensou assim, quando eu chegar lá, essa mulher, ela tem condição de me suprir. Porque se está tendo instrução para que eu vá para lá e ela vai cuidar de mim, então, essa mulher deve ser cheia, bombada, né? Então, Elias foi para aquele lugar. Então, ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Ele estava com fome. Ele pediu alimento. Porém, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho cozido. Acho que ela disse, misericórdia. Não tenho cozido. Aleluia. Deus é bom.
Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Acho que Elias disse, meu Deus do céu, como é esse negócio aqui? Eu vim para um lugar para ser provido, a situação dela está pior do que a minha. Naturalmente, a situação estava difícil e delicada, né? E veja que no início, quando a gente leu, a Bíblia diz que houve uma instrução quando Deus disse para Elias ir, que tinha uma mulher lá, uma viúva, que iria cuidar dele. Então, ele disse, eu ordenei. Então, Deus já havia falado com ela, não já? Você concorda comigo? Deus tinha falado com a viúva. Mas sabe, querido, que existe uma diferença entre Deus falar e a gente obedecer? Deus está falando em todo o tempo. Agora, se a gente está obedecendo, é uma decisão nossa. Quando ele disse, eu ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então, Deus já tinha tratado com ela. Mas quando Elias chegou naquele lugar, que procurou aquela mulher, o que foi que ela disse? Que o pouco que tinha, ia preparar, ia comer, ela e o filho dela ia morrer. Essa foi a declaração dela. Ou seja, não tem como dividir contigo. Mas glória a Deus, porque a palavra de Deus, amado, ela é poderosa. E aquele homem de Deus fez com que aquela situação fosse revertida. Porque na medida que ele foi falando com ela, Deus foi tratando e ela foi mudando a perspectiva dela. Aí eu acho interessante porque aquela mulher, na realidade, ela estava dominada pelo medo da insuficiência. Ela pensava assim, não tem mais nada. Estava dominada pelo medo. Vai acabar aqui tudo, só tem isso aqui, vou comer e vou morrer. Dominada pelo medo. Quantas vezes na nossa vida nós estamos dominados pelo medo? Onde Deus fala para a gente fazer algumas coisas e a gente diz, não dá. Será que o Deus que manda não é o Deus que se responsabiliza? Amém? O Deus que manda é o Deus que se responsabiliza. E às vezes a gente fica olhando, né? E dominado pelo medo, nós não obedecemos. Aí eu acho interessante que aquela mulher, dominada pelo medo, ela olhava e via a despensa vazia, só tinha farinha. E às vezes, amado, na nossa vida a gente olha e pensa assim, Senhor, não tem condição. Eu não faço, você sabe, é porque eu não posso. Dominado pelo medo. E o diabo vai nos prendendo, porque a gente deixa de obedecer às instruções de Deus para atentar para o que o diabo está falando. Aí você vai olhando que ele diz o seguinte, olhando aquela mulher, ela olhava para as circunstâncias. E às vezes nós estamos olhando para as circunstâncias. Olhamos para o aluguel que tem para pagar, olhando para o colégio de filho que tem para pagar, as contas. Mas, amado, você sabe que existem muitas contas que a gente faz que não era para ser feita? Não é verdade? Muitas coisas que fazemos, nós não consultamos a Deus antes de fazer. E quando vem sufocando a nossa vida, qual é a primeira atitude nossa? Deus entende. Não é? Desobediência. Deus entende. Sempre a gente tem uma desculpa. Existia uma dificuldade dentro dela. Mas eu louvo a Deus, que quando Elias falou com ela, que Deus tratou com aquela mulher, ela entendeu. Aí foi que Elias disse para ela. Porém, ela respondeu. Aí Elias no 3 disse, Elias lhe disse, não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui fora. Depois farás a ti mesma e para o teu filho. Pense na ousadia daquele homem. Quando ele chegou e disse, olha, você vai fazer. Você está dizendo aí, agora primeiro faça para mim.
Amado, ele não olhou para a circunstância dela e disse, coitadinha, eu pensei que você tinha dinheiro, que você tinha posse, que você tinha condição. Mas eu estou vendo que você não tem, então faça esse bocadinho aí, come e morra. Não, amado. Ele reverteu a situação quando ele disse a ela, vá e faça primeiro para mim. Aí, glória a Deus que ela foi despertada e ela foi e fez. E a partir do momento que ela fez, o milagre aconteceu. Amém? Porque ela ousou obedecer. Aleluia. Porque ela tinha uma opção. A primeira, que era preparar comida, comer e morrer ela e o filho. E a outra era fazer o que o homem de Deus estava dizendo. Mas ela atentou para o que Elias estava falando. Sabe, querido, que às vezes as pessoas chegam para a gente e compartilham algumas coisas. E a gente pensa assim, é mesmo. Fulano está numa situação tão difícil, deixa, né? Não, amado, isso não deve ser a nossa atitude, não. A nossa atitude, quando você vê alguém dizendo que não tem, é dizer, é tempo de você plantar. É tempo de você romper. Porque se você olhar para as circunstâncias, você nunca vai crescer nem avançar. E às vezes a gente quer concordar, porque fica coitado, com pena. Você não foi chamado para ter pena das pessoas, não. Você foi chamado para levantar as pessoas pela palavra. Aleluia. Vamos orar, vai se manifestar. Essa deve ser a nossa atitude, querido. Porque se aquela mulher não tivesse atentado para a instrução do profeta, ela verdadeiramente teria morrido. Aleluia. Aí eu acho bem interessante. O medo estava sufocando ela. Mas quando ele trouxe aquela palavra, ela soltou o medo e se agarrou à palavra. E mudou a vida dela. Aleluia. Aí você passa a entender. Ele diz, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aleluia! Existe um poder na obediência. Aleluia! Aí foi ela e fez, segundo a palavra de Elias, assim comeram ele e a casa muitos dias. Aleluia. Sabe, amado, que Deus não quer tirar nada da gente? Deus é um Deus que acrescenta. Deus não trabalha com subtração, Deus trabalha com multiplicação. Aleluia. Agora, o homem natural olha para a subtração. Mas o homem espiritual, ele olha para a multiplicação, que é a visão de Deus. Amém? Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Quantos Elias nós temos aqui? Aleluia. Querido, nós temos que ser levantados nessa terra, nesse tempo, como Elias. Ousado. Ousadia. É o que Deus nos chama. Agora veja o que aconteceu. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Aí você já começa a pensar. Ela plantou, ela obedeceu, e depois o que foi que aconteceu? Mas veja só. Então disse ela a Elias, que fiz eu, o homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse, dai-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou o Senhor e disse, o Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo, afligiste matando-lhe o filho? E estendendo-lhe 3 vezes sobre o menino, clamou o Senhor e disse, o Senhor meu Deus, rogo-te que faça a alma deste menino tornar a entrar nele. Aleluia. Aleluia. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Aleluia. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse, vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aleluia. O que era que Deus estava me mostrando quando Ele me trouxe a estudar sobre
tudo isso? Que houve uma situação que aconteceu que ela, a princípio, ficou com medo, resistiu, depois ela obedeceu, depois veio a circunstância do filho, mas glória a Deus pela perseverança de Elias, que trouxe de volta, obedecendo a Deus, o filho para a vida daquela mulher. Sabe, querido, que às vezes nós estamos fazendo algumas coisas e aparentemente não está acontecendo nada. Às vezes você vem para a igreja, você entrega seu dízimo, você dá a sua oferta e você olha para a sua vida e diz: Senhor, não está acontecendo nada. Parece que nada está acontecendo, está tudo travado. Deus diz para você: continue. Continue. Tempo de travamento é tempo de continuar. Para que o rompimento chegue. Amado, diante das circunstâncias, diante da pressão, não é hora de retroceder, mas é hora de continuar. Deus chama para continuar e não desistir. Aleluia! A semente, uma vez plantada, para ela romper, precisa haver uma pressão para que essa semente rompa. E eu quero te dizer, amado, é debaixo da pressão da nossa vida que vai fluir o poder de Deus, porque o poder já habita dentro. Aleluia! É na pressão que o poder flui. É quando tudo está contrário que o poder vai fluir dentro de mim e dentro de você. Aleluia! Por isso a gente não pode desistir. Porque tudo na nossa vida, querido, é por fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo da nossa vida é por fé. Amém? Então a gente precisa entender, amado, quão bom Deus é e o que Ele quer operar nas nossas vidas. Então, quando eu li hoje, estava meditando durante a semana e lendo hoje à tarde sobre essa questão de Elias, meu Deus, quantas coisas essa mulher teve que vencer para receber aquilo que ela necessitava. Mas uma vez que ela rompeu com o medo, amado, o milagre aconteceu na vida dela. Quando a gente deixa o medo de lado, o milagre vai acontecer na nossa vida. Amém? Daí a necessidade, amado, de deixar romper muitas coisas que estão nos prendendo. Aleluia! Sabe, querido, que às vezes nós pensamos assim: mas eu sou tão bom. Eu sou um abençoador, eu gosto de ajudar, eu gosto de abençoar. Por mais que você faça, no requisito do dar, nunca vamos chegar perto de Deus. Porque Deus deu o melhor que Ele tinha, Jesus. Por mim e por você que não valíamos nada. Amém? E é interessante, amado, porque quando fala nessa palavra dar, uma palavra tão pequenininha, às vezes nós ficamos pensando: eu vou dar, mas a gente escolhe a quem dá. E sabe que isso é errado? Nós precisamos dar a quem Deus está mandando dar. Não é a quem eu acho, mas é a quem está precisando. Quem Deus conduz. Porque Deus ordena algumas coisas. Veja que Ele ordenou a viúva. E Deus ordena algumas coisas a gente. Então a gente tem que aprender a obedecer. Amém? Quando confiamos em Deus, amado, obedecemos a palavra. Você confia em Deus? Quando confiamos em Deus, querido, a gente precisa obedecer à palavra. Você crê que o que está escrito na palavra, amado, de Gênesis e Apocalipse, é verdade? Amém. Aleluia! Então, se cremos, amado, a gente precisa obedecer. Não existe essa história, amado. É porque existe alguma coisa que eu não concordo. Deus não está perguntando se você concorda e se eu concordo, não. Deus está dizendo que é para obedecer. O concordar, amado, tem nada a ver se eu concordo ou não com a palavra. É o que está escrito, porque Deus não vai mudar porque eu concordo ou porque eu não concordo. Deus permanece sendo o mesmo. As instruções permanecem sendo as mesmas. Se eu vou obedecer ou não é problema meu, mas Deus não muda. Deus não muda. Por que, amada, a gente negligencia a palavra? Irmã, eu amo tanto o Senhor, eu não negligencio a palavra, não. Será? Será que aquilo que Deus está instruindo para fazer, verdadeiramente nós estamos fazendo? Porque quando a gente não faz o que Deus manda, a gente negligencia.
Não é verdade? Talvez não fosse essa palavra, querido, que você gostasse de ouvir hoje à noite. Mas é a palavra que Deus sabe que eu e você precisamos. Amém? Aleluia. Nós precisamos entender que nós estamos num lugar onde é uma instituição. Esse lugar que nós estamos é uma igreja. E esse prédio, que é uma instituição, nós nos reunimos para louvar o Senhor, para ouvir a palavra, para orarmos. A instituição igreja, amado, não quer tirar nada de você. Foi isso que Deus falou claramente comigo. A igreja, amado, ela não tem interesse de tirar nada dos fiéis, nada dos irmãos. Pelo contrário, quando a palavra é ministrada, é para trazer libertação para a minha vida e para a sua vida. Amém? O interesse de Deus, amado, é libertar a nossa mente cativa da escravidão, porque somos livres e pessoas livres não podem viver presas. Aleluia! A igreja, na realidade, ela quer a instituição. Os pastores, quando se reúnem, os ministros, quando trazem a palavra, é para trazer você para perto, não é para afastar você, não. Deus não tem interesse de tomar nada que você tem, querido. Deus não lhe força nada. É tudo voluntário. É atitude de coração. Amém? Viver e obedecer a Deus depende só de mim e de você. Só depende da gente. Sabe, querido, que diante das pressões, quando tudo está contrário, a gente até pensa que a palavra não vai se cumprir. Mas a palavra, ela é poderosa para se cumprir na nossa vida. Amém? Eu te pergunto, querido, quando você recebe seu salário, uma oferta, uma remuneração, você se lembra de Deus? Aquilo que Deus tem feito chegar na minha mão, nas suas mãos, existe um propósito. Você é um agricultor. Você não pode comer todas as sementes que Deus faz chegar nas suas mãos. Porque se você comer todas as sementes, vai morrer de fome, porque vai acabar. E só existe colheita se houver plantação. Amém? Aleluia. Aí eu te pergunto, amado. Deus dá 100% a nós. Aí Ele fala conosco para a gente devolver. É uma devolução. Diga devolução. 10%. E por que não obedece? Ah, eu amo o Senhor. Ama? Então quem ama obedece. Sabe, amado, que quem ama tem atitude correspondente. Não adianta eu ser casada com Gilson e dizer para ele, eu te amo, e ser infiel a ele. Se eu amo, eu preciso ser fiel a ele. Se eu amo o Senhor, eu preciso ser fiel ao Senhor, entendendo que não é meu, é dele. Amém? Amado, a gente tem que deixar Deus ser Deus na nossa vida em todas as áreas. Sabe que quando a gente retém, fazemos como aquela viúva, não vai dar. Mas glória a Deus que ela foi despertada. E Deus nos chama para sermos despertados. Amém? Então, diante das coisas, a gente fica pensando, mas não vai dar não. E Deus entende. Não, amado, Deus não entende não. Porque a palavra Ele deixou para que eu e você possamos ser instruídos por ela e obedecer à palavra. Porque às vezes nós olhamos tanto para a gente, tanto para o que a gente quer, né? As nossas tantas coisas, e esquecemos do principal. Mas a saúde é Deus que nos dá. O trabalho que nós temos é Deus que nos dá. A família foi Deus que nos deu. Tudo, amado, quem nos deu e quem nos dá é o Senhor. E por que a gente, às vezes, está desempregado e, Senhor, eu quero tanto emprego, e ora, e ora, e ora. Quando o emprego chega, esquece de entregar o dízimo. Não, porque eu não vou poder tirar, não posso. Como não pode, amado? É desobediência à palavra.
não vai crescer, amado. Não vai germinar, não vai prosperar, se houver esse tipo de atitude. E nós precisamos, amado, precisamos entender que Deus é bom em todo o tempo. Aleluia! Ele é bom, amado. Porque Deus e a palavra, amado, são um. Não existe isso. Tudo que passar pela sua mão, lembre, amado, 10% é dele, não é seu. Essa consciência, amado, tem que ficar aqui dentro de nós. Não é meu. Não é meu. O Espírito Santo já sinalizando dentro de você, não é seu. Não coma, amado. Não coma a semente. Plante. Aleluia. Fidelidade ao Senhor. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Diz: honra o Senhor com os teus bens. Você tem bens? E com as primícias de toda a tua renda. Você tem renda? E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Ele está dizendo, meu filho, obedeça, porque vai transbordar, não vai faltar. Essa é a palavra do Senhor. Aleluia. Ele não mente. Ele é fiel. Precisamos ser fiéis a Deus, amado. Você quer uma mudança na sua vida, querido, financeira, seja fiel ao Senhor. Aleluia. Fidelidade ao Senhor. Só Ele é digno, amado, de honra, de glória, de louvor e de adoração. Honre a Deus, amado. Desonramos, amado. Às vezes estamos desonrando a Deus com as nossas atitudes. Desonra. Aleluia. Porque os filhos, amado, essa palavra é para filho. Quantos filhos nós temos aqui? Porque os filhos resistem a Deus. Por que é que os filhos resistem à palavra? Por que é que os filhos resistem a obedecer, amado? Por quê? Não faz sentido dizer que amamos e resistir ao próprio Deus. Isso é loucura. Não seja escravo das mentiras do diabo, amado. O diabo sempre vai dizer que você não pode. Sempre vai dizer que você não deve dar. Sempre vai dizer que você não vai conseguir. Mas Deus vai falar tudo o contrário. Ele vai dizer, filho, obedeça. Filho, você pode. Filho, você tem. Filho, você vai prosperar. Filho, você vai crescer. Essas são as palavras de Deus para mim e para você, querido. Não se deixe ser enganado. Ai, irmã, mas é porque eu vi na internet. O que é que você tem a ver com a internet? Você tem a ver com a palavra. E a palavra, ela é a verdade. Amar, desculpa, vai ter para tudo. Mas eu prefiro ficar com a palavra. Aleluia. Sabe, querido? Quando as coisas estão difíceis, as circunstâncias, aperto financeiro, vem para todo mundo. E às vezes a gente olha assim, é porque não vai dar não. Vai, não dá não. Nós, há muitos anos atrás, mais de 12 anos atrás, nós tínhamos um comércio. E o comércio fechou. E ficaram algumas dívidas. Estado, Receita Federal. E quando fechou, porque quebrou, não tinha como pagar. Mas sabe que essas dívidas, elas não são perdoadas. Que o governo não é tão bom para dizer assim, para você pagar mais não, você tem que pagar. As dívidas trabalhistas foram pagas, né, na época para fechar, mas ficou umas despesas. E ao longo desses anos, nós assim, sempre estamos orando a Deus para resolver essa situação. Porque quem deve, amar, tem que pagar. Então, o Estado, nós conseguimos fazer uma negociação e pagamos, glória a Deus, quitamos ao longo dos anos.
E existia uma dívida na nossa vida, que a gente vinha orando por isso, que era na Receita Federal. E a gente precisava, de fato, do milagre de Deus para pagar isso aí. Deus vê a intenção do coração. Mas sabe, amado, que mesmo diante dessas coisas, a gente não deixa de entregar o que é de Deus. É por isso que Deus tem honrado. Essa semana aconteceu algo extraordinário. Gilson olhando, a gente sempre estava com o advogado e pesquisando um jeito. Existia um débito que, o débito principal era um débito baixo. Era 17 mil reais. Não era muito dinheiro. Mas com juro, correção, foi para 60, quase 70 mil. Então, aos olhos naturais, por mais que a gente já vem pagando isso, é como se uma bola de neve. Paga, paga, paga e nunca termina. Essa semana, Jesus está em casa, a gente vem orando muito por isso. E essa semana, Jesus estava em casa e foi lá consultar lá na Receita, ver o que é que acontece. Deus opera um milagre. A dívida veio para o valor original, praticamente, veio para 22 mil. Para a gente poder quitar. E ainda parcelou em 24 meses. Só Deus pode fazer isso. Amado, se a gente olhasse para o quadro natural, nunca a gente ia fazer, porque ia dizer assim, eu não posso. Mas, amado, quando a gente confia em Deus e permanece firme, honrando Ele, o milagre acontece. E eu vejo como um milagre. Porque a gente vinha pagando a parcela, mas a parcela era alta. E o tempo muito esticado. Eu dizia a Jesus vai voltar e a gente ainda está pagando esse negócio. Mas essa semana, Deus operou algo extraordinário. Um débito de quase 70 mil vim para 22. Meu filho, só Deus pode fazer. Isso é o poder da obediência da semente. Aleluia. E dividir em 24 meses. Eu digo, oh, glória. É agora que a gente termina. E a gente está orando, porque o que é que a gente está crendo? Que desses 22 mil, ele ainda vai cair. Na medida que a gente vai pagando, Deus vai mover as águas e vai resolver. Amado, olhe, não tem quem vá com Deus no quesito de abençoar. Porque Ele é poderoso para fazer. O Senhor é fera mesmo, viu? Eu fiquei muito feliz, nós ficamos muito felizes. Porque Deus sabe, amado, que a gente quer pagar tudo. Deus conhece o som dos corações, querido. Aleluia, como Deus é bom. Mas nesse intervalo, amado, se a gente fosse olhar para o natural, dizer, não dá não. Não dá. Mas quando a gente se posiciona em Deus, amado, Deus pega junto com a gente. Não permita que o medo paralise você. Não permita que o medo trave você. Porque se trava, você não avança. Amém? Então, Deus, Ele é maravilhoso demais, amado. Então, no processo, aparentemente, nada está acontecendo. Nada. A gente vai fazendo as coisas, vai fazer as coisas, e você olha, meu Deus do céu, esse negócio está travado. O negócio parece que não está andando, mas Deus está trabalhando, amado. Está trabalhando, está trabalhando, está trabalhando. E chega uma hora que rompe. É bom. É maravilhoso, amado. Confiar no Senhor. Por isso que você não pode desistir. Não desista. Não existe isso, amado. Está devendo alguma coisa. Não, deixa para lá, eu vou pagar. Não, fulano não precisa. Amado, coloque diante do Senhor. Se deve, Deus opera milagre. Pague. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Eu amo o Senhor demais. Porque Ele opera maravilhas em todo o tempo, amado. Sabe que a gente precisa se encher do poder de Deus, recarregar as nossas baterias com a palavra, com oração, praticando a palavra, confiando em Deus em todo o tempo, para que a gente possa atingir verdadeiramente o objetivo daquilo que Ele nos chamou para fazer. Não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda, mas correndo com velocidade a carreira, amado, que verdadeiramente está proposta para nós. Amém? Uma carreira proposta. Quanto mais, amado, a gente se envolve com a palavra, mais a gente avança. Quanto mais a gente obedece à palavra, mais a gente avança. Porque Deus, Ele é bom. Deus é bom em todo o tempo, amado. Cada semente plantada, ela tem o poder de germinar. Abre lá em Malaquias capítulo 3.
Malaquias capítulo 3, versículo 10 diz: trazei todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Eu acho tremendo, porque eles trazei todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento. A igreja, ela precisa ser mantida. A casa do tesouro, ela precisa ser mantida por mim e por você. O governo do estado não vai mandar. O governo federal não vai mandar. Os deputados não vão mandar. Quem sustenta a casa do Senhor sou eu e você. Amém? Mantimento. E ele diz: e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Pense como Deus é bom. Ele diz: faça e prove. Só se prova, amado, quem faz. Não vai ter, você não vai poder desfrutar se você não provar. E ele diz: provai. Aleluia. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa, é por você, repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é doido de desobedecer? Aleluia. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 16. 3 passagens que Deus me mostrou. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade. Não está assim dizendo conforme a sua pobreza, é conforme a sua prosperidade. E vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levar as vossas dados a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Aqui está falando acerca da coleta para os necessitados da Judeia. Sabe, querido, que aqui na igreja existe, em todas as igrejas, praticamente, existe uma ação social que o propósito é abençoar a vida dos irmãos. Particularmente, isso é pessoal, eu acho que não deveria divulgar, não. Porque nós, como filhos de Deus, quando formos fazer a nossa feira, deveríamos lembrar de trazer um alimento para depositar aqui na igreja. Não precisa estar, fulano traga, amado, ninguém é louco. Todos nós precisamos comer. Então, quando a gente vai fazer a feira, o que é que eu preciso levar para a igreja? Eu vou levar. Deposita ali, que o pessoal que trabalha na assistência vai saber para onde remover. Não precisa estar pedindo. Sabe, querido, existe uma campanha na igreja que foi lançada para uma aquisição de umas câmeras, umas coisas que a mídia está precisando. Sabe que eu acho que não precisa, matar? Fulano, a campanha, você não já sabe que tem, meu filho. Pegue junto, vá atrás e diga: eu quero me envolver. Pegue o carnê, destrava o que está travado na sua vida, meu filho. Não precisa alguém estar empurrando, porque eu vou dizer, amado, o mundo, quando é lançado um show, que bota os ingressos para vender, pode ser R$500, ele não precisa estar divulgando, não, o povo corre lá para comprar. E na casa do Senhor, amado, fica o povo travado. Não tem necessidade disso, meu filho. É para a casa do Pai. Se na sua casa, amado, você quer desfrutar do que é bom, então na casa do Pai tem que ter o melhor do que na nossa casa. Não precisa estar com esse moído, fulano. Você não já sabe o que precisa, amado. Chegue lá e diga: eu quero meu carnê. Olha, eu quero ofertar. Eu quero dar, eu quero abençoar, amado. Seja um abençoador dessa obra, amado. Vista a camisa da instituição. Aleluia. Porque, amado, eu fico tão revoltada com as coisas que o diabo bota na mente das pessoas. Porque no mundo, amado, o povo é atrevido para fazer.
quando tem um show que eles montam para fazer um evento. E porque os filhos de Deus, amados, são acanhados para botar a obra para frente. É um negócio amarrado, travado, amado, ninguém quer tomar nada teu, não. Deus só quer que você se envolva de todo o seu coração. Faça produzir, amado, faça crescer. Eu quero ajudar, eu quero abençoar, amado. Seja essa sua atitude, seja essa minha atitude. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, amado, a semana passada chegou uma irmã aqui, acho que há 2 semanas atrás. Houve uma circunstância aqui na igreja, acho que ela nem sabia. Acho que na época ela não estava nem congregando aqui. Houve um roubo. Entrou um mau elemento e carregou uma TV de 32 polegadas. Nós não divulgamos, porque coisa do diabo não precisa estar sendo divulgado, não. Oramos, tapamos as brechas, mandamos botar a cerca elétrica na igreja toda, oração, e Deus cuidando. Ela nem sabia, amado. A semana passada ela chegou aqui com a TV de 43 polegadas e disse, pastor, está aqui a TV. Não foi divulgado, mas simplesmente ouviu a voz de Deus. Comprou a TV, trouxe, está aqui dentro do gabinete da televisão para ser instalada. 43, o diabo levou a de 32, Deus mandou a de 43. Porque Deus, ele é bom em todo o tempo. No quesito do dar, não tem como Deus. Aleluia. E sabe que a irmã não ficou, vocês estão precisando? Não, amado, traga. Não precisa perguntar se precisa, traga. Aleluia. Você ama o Senhor, confia nele. Então não retenha o que é dele. Diga 10% é de Deus, não é meu. Diga 10% é de Deus, não é meu. Aleluia. Não retenha aquilo que não é seu. Aleluia. Rompa, querido, com aquilo que está aprisionando você. Aleluia. Deus é bom, amém? Seja abençoado na prática da palavra. Sabe que quando Deus traz, amado, todas essas palavras para nós, é amor dele pela nossa vida. É o zelo dele pela nossa vida, é o cuidado dele pela nossa vida. Porque Deus quer, amado, que verdadeiramente você cresça e avance em todas as áreas. Mas a decisão, saiba que sempre vai ser minha e sua. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Obrigada por esta noite e pela grande oportunidade que você nos concede de ouvir a sua palavra. Uma palavra poderosa, Pai, que liberta as nossas vidas. Vive na escravidão quem quer, Pai, porque a sua palavra, ela é poderosa e verdadeira para fazer infinitamente mais. A tua palavra diz, provai-me. E você nos chama com ousadia para provar, Senhor. E nós queremos ser ousados para obedecer a sua palavra e para provar dos milagres que você tem para nós. Nós somos gratos a ti, Pai, pelo teu amor, pela tua fidelidade, pelos teus feitos. Senhor, como é bom confiar em você de todo o nosso coração. E não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. Aleluia! Como é bom confiar em você. Eu oro para que os meus irmãos, Pai, se levantem em ousadia. Confiando em você de todo o coração. Confiando e sabendo que é você quem provê. Sabendo que é você que cura. Sabendo que é você que faz chegar. É você, Pai, não é a força do braço. Mas é você que faz chegar. Porque você é bom em todo o tempo, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra que é gloriosa. Pela tua palavra, Pai, que transforma, que muda, que ressuscita quadros, que muda circunstâncias, Senhor. Aquilo que aparentemente nós olhamos e pensamos, como não tem jeito, você diz, tem jeito. Você move as águas para nos abençoar, Pai. Porque você é poderoso.
Oh, Senhor, essa semana nós provamos de algo maravilhoso, porque sabemos que só você, Deus, é capaz de fazer. O homem natural não poderia fazer, Pai. Mas você cria leis para abençoar os filhos. Você faz coisas poderosas para nos alcançar. Porque você diz: pedi e receberei, para que a vossa alegria seja completa. Por isso nós te agradecemos e te louvamos. Que cada um dos meus irmãos possa provar verdadeiramente da tua fidelidade. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Seja abençoado na prática da palavra. Amém?